que acontece, gente? Eu botei o Mac para consertar, porque meu Mac é velho, e é nesse Mac que a gente faz a transmissão. A gente faz a transmissão por esse Mac. Só que ele tá velho, coitado, ele tem que consertar. Então eu botei ele para consertar. E enquanto ele está consertando lá, a gente vai usar aqui essa câmera do tablet, do iPad que está aqui. E tem alguém falando ali, Eduardo Lisboa. Olha que freestyle. E a gente vai usar também o celular. Então essa live de hoje, ela não vai ter edição, ela não vai ter como ficar gravada. Eu não sei se tem como gravar direto do YouTube, mas a gente vai fazer direto aqui e soltar umas notícias. Mas eu acho que também é importante, porque a gente faz uma parada freestyle. E é importante fazer porque a semana foi pesada. Aqui foi pesada. E acho que foi pesada para a imprensa de uma forma geral. Para todo mundo foi muito pesado o que aconteceu essa semana. E eu queria começar pelo Rio de Janeiro. Eu estou começando sempre pelo Rio de Janeiro, que é a cidade de onde eu venho. A gente está começando lá o que se chama Super Feriadão, que é um decreto que foi aprovado pela Alerj, o decreto do Cláudio Castro, que é o vice-governador da chapa Witzel, Cláudio Castro, e que ele agora é o governador interino. Ele assumiu o papel de governador porque o Witzel está afastado. E o Witzel está afastado porque está debaixo de um processo de impeachment por desvio de verba pública envolvendo a sua esposa. Isso desde o ano passado, um pouco antes do Crivella ter sido preso, inclusive. Então teve um momento na história do Rio de Janeiro que não tinha nem governador, nem prefeito. Então o Rio de Janeiro foi praticamente uma cidade autônoma, não tinha ninguém governando a cidade. Ele sempre teve, né? Tem o tráfico, tem a milícia, e tem os batalhões de área comandando aquilo ali. Mas teve um momento que não tinha governador nem prefeito. Então o Cláudio Castro assumiu. Quem é o Cláudio Castro? O Cláudio Castro é um vice-governador que vem da área religiosa, é um cristão fundamentalista, ele é um católico, era um músico com uma carreira musical dentro da Igreja Católica, num projeto lá chamado Canção Nova, que é um projeto da Igreja Católica carismática, um movimento carismático, e ele tinha esse trabalho lá. Só que ele, como muitas pessoas, inclusive da Igreja Evangélica, saíram dessa corrente e foram para a política. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa que saiu da música religiosa e foi para a política? Flor de Lis. A Flor de Lis, ela inclusive foi entrevistada ontem pelo Bial. E foi engraçado porque, não foi engraçado, mas foi triste ver que ela colocou a culpa na filha, né? Ela falou que a filha era a grande responsável pela morte do pastor Anderson do Carmo. Ela não se colocou como responsável daquele assassinato, mas ela disse que a filha foi responsável pelo assassinato e ela acabou sendo vítima do processo. Pois a gente tem vários. O Magno Malta, por exemplo, é um cantor evangélico que agora foi senador, eu acho que agora não é mais, se eu não me engano. O Magno Malta não é mais senador, mas ele foi senador durante muito tempo. Quem mais? O Marco Feliciano não foi cantor, ele é pastor sempre, mas ele já gravou disco também. Então a gente tem várias pessoas que saem do segmento religioso e começam a enveredar pela política. E o Cláudio Castro é um exemplo disso. O Cláudio Castro, ele inclusive, nem é um cara de frente. Quando você vê ele falando, ele lembra um pouco o Rodrigo Maia. Ele é um cara mais discreto, ele é um cara que não gosta de embate direto, sabe? Ele é um cara que não faz declarações... O Cláudio Castro, ele não faz declarações polêmicas. Ele não é um cara de embate, ele não é um cara de causar, ele não é um cara de polêmica, ele não é dessa direita escandalosa, mas ele é um cara envolvido diretamente com esse pessoal aí da extrema direita, do pessoal desse neofascismo, tanto que ele é vice do Witzel, né? E o Witzel, todo mundo sabe no Rio de Janeiro quem é o Witzel. Então o Cláudio Castro, ele decidiu propor à Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovasse um super feriadão de 10 dias. O problema 10 dias não resolve. Todo lockdown precisa de 15 dias, não de 10 dias. Então, um ciclo de lockdown são 2 semanas. Aí ontem, o Onyx Lorenzoni falando que não adianta fazer lockdown,
Porque o cachorro não respeita o lockdown, o gato não respeita o lockdown e os insetos não respeitam o lockdown. Na cabeça do Onyx Lorenzoni, os animais, esses animais que ele citou, dada a sua extensa capacidade de experiência biológica, ele descobriu que os animais transportam o vírus e contaminam as pessoas. E por isso não adianta fazer lockdown. Então todo lockdown que teve em Portugal, se deu certo, se deu porque os cachorros, os gatos e os insetos também entraram no lockdown. Então a gente precisa informar o Onyx Lorenzoni que o que está acontecendo em Portugal deu certo, porque a campanha feita pelo Ministério da Saúde em Portugal também convenceu os insetos a ficarem em casa. E os pombos? Porque essa é a única resposta possível ao que o Onyx está propondo. Essa semana, no começo dessa semana, eu mostrei um gráfico da curva de morte de Israel e da curva de morte de Portugal. E a curva de morte de Portugal, que não tem vacina, é porque Portugal não tem essa importância toda. Ele não tem essa importância toda. Então a gente acha que Portugal tem vacina. E os portugueses também que não falam nada, a gente acha que é um país que está tudo resolvido. Pois é, Portugal, nesse ponto, não tem vacina. Tem um monte de coisa aqui, mas não tem vacina. Anderson, desculpa, mas eu ri do Onyx. Quer dizer, o cara falar que um inseto não vai dar certo no lockdown porque o mosquito vai levar o coronavírus. Isso é de uma... A gente não consegue... A curva que eu mostrei no começo da semana mostra Israel vacinando. Israel já vacinou quase 60% da sua população. E Portugal que vacinou, eu acho que 7%, se muito. 7%, não chega a 12%. Mas fez lockdown. Então Portugal conseguiu descer mais a curva com o lockdown do que Israel com vacina. Isso prova o quê? Isso é dado. Não é eu, não é fé. Não é porque eu acredito nisso. É porque é dado. Os hospitais registraram menos infecções, registraram menos doentes, registraram menos UTIs lotadas, registraram menos óbitos e disseram, tem um dado aí. Qual é o dado? Quanto menos gente na rua, menos gente infectada, menos gente doente, menos gente morre. É o que aconteceu com Portugal e Israel. Portugal está com dados melhores que Israel, porque Israel está vacinando, mas Israel não está só vacinando, está fazendo lockdown, mas está tendo reabertura já. E Portugal está só no lockdown. E aí o Onyx fala isso. Só que o lockdown praticado em qualquer país do mundo é de 15 dias, né? Não é de 10 dias. 10 dias não resolve. 15 dias começa a resolver. E na verdade você tem vários ciclos de 15 dias. Você precisa de 3 ou 4 ciclos de 15 dias para que você estanque mesmo o problema. E a gente está falando da variante brasileira, que é uma variante muito mais agressiva que a variante que tem na Europa. Então a gente já está falando de 2 vírus. Um vírus que tem no território europeu, que é basicamente um desenvolvido a partir da China, e um vírus brasileiro que é uma terceira ou uma quarta variação. A variante chinesa, a variante europeia que foi para o Brasil, é a terceira, e gerou a variante brasileira. Então a gente tem uma variante nossa. Tem a variante chinesa, que é originalmente, né, a europeia, e a europeia foi para o Brasil, a europeia contaminou um monte de gente, gerou um monte de problema, e a brasileira agora começa. Tudo que a gente está vendo agora é a variante europeia. Agora a gente está começando a ver dados da variante brasileira, que é mais agressiva que as duas anteriores. Entende? Então, por mais que o Bolsonaro pegue, ele pessoalmente saia com uma seringa e ele pessoalmente vacine 200 milhões de pessoas, ele não vai se eximir da culpa que ele teve das 300 mil pessoas que morreram. Entende? Ele pode pegar uma seringa e ele pessoalmente bater na casa de cada pessoa e vacinar. Isso não vai tirar dele a responsabilidade das 300 mil pessoas que morreram. Agora 304, 305 mil já hoje.